Podemos rogar a Deus, a Jesus, aos bons espíritos amigos, que nos auxiliem nessa tarefa que vamos executar na noite de hoje. E que podemos ter a melhor inspiração possível, os amigos espirituais ao nosso lado e recebendo os influxos energéticos que todos nós, nesse momento, nesse planeta Terra, estamos precisando. Que as boas energias venham sobre nós e que o nosso coração esteja aberto para poder recebê-las. E com a oração que Jesus nos ensinou, iniciamos esse estudo da noite de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Bom, de novo, boa noite a todos. Hoje nós vamos fazer um estudo um pouco diferente. Devido às situações para aumentarmos os nossos conhecimentos, vamos até o livro dos médiuns. Não vamos ler todo o tópico, mas algumas partes e vamos tentar explicar isso, porque temos que conversar a respeito sobre mediunidade. Ou seja, lá no capítulo 19 do livro dos médiuns, do papel dos médiuns nas comunicações espirituais. Aí nós vamos lá no tópico 225, que é uma dissertação do espírito de Erasto, junto com Timóteo. Erasto e Timóteo, eles eram discípulos de Paulo de Tarso. E eles trazem um resumo para todos nós do verdadeiro mecanismo da mediunidade e como ela se processa, da maneira em que ela é tratada, da forma em que é colocada e apresentada a nós, espíritos encarnados. Aí olhamos o exemplo de Chico Xavier, médium completo, mas completo na sua essência de moralidade, o modelo a ser atingido em todas as suas circunstâncias de postura, de amor e de compreensão, entendimento e sabedoria, frente a um homem que sempre se demonstrou modesto, humilde, simples e na condição de grande ensinamento através do exemplo que ele nos deu. Todas as nossas dúvidas em relação à mediunidade podemos vir a tirar no comportamento e no exemplo de Chico Xavier. E aí sabemos aquilo que podemos fazer como médiuns, aquilo que podemos realizar como médiuns e aquilo que também não podemos fazer, aquilo que não pode ser realizado através da mediunidade, porque Chico Xavier nos ensinou. Então ele é o exemplo vivo, reencarnado, que veio por amor ao próximo nos ensinar a sermos médiuns. E vamos observar seus quase 500 livros psicografados, através da sua mediunidade múltipla, completa, seja ela mecânica, seja ela inspirativa, seja ela intuitiva, não importa. E dentro disso, da situação em que nós nos encontramos, temos que ter a capacidade de analisarmos as mensagens que são enviadas para nós, de observarmos a essência dessas mensagens, de sabermos se realmente essas mensagens chegam ao nosso conhecimento, mas que entram dentro de nós, mexendo com o nosso interior, desprezando qualquer tipo de sensacionalismo, qualquer tipo de previsões, qualquer tipo de situações que leve a um estrelato, a buscar uma demonstração especial
de médium A, B ou C, porque isso não é o momento, porque nós já tivemos todos os ensinos iniciando-se por Jesus há 2000 anos, e ele nos mostrando, através das bem-aventuranças, toda a situação em que nós nos encontramos nesse momento que saímos do primitivo, adentramos ao momento consciencial, que é o mundo de provas e de expiações, a transição que está acontecendo e que agora se efetiva esse acontecimento e não se tem em nenhum momento qualquer tipo de previsão que se pode dizer que determinada situação vai acabar em período tal, em outra situação, esse período terminando, vai se iniciar outra situação, e as mensagens, todas elas já foram ditas, todas elas de esperança já nos foram ofertadas. E Jesus foi o primeiro momento da esperança. Jesus ofereceu o Consolador a todos nós. Ele nos prometeu o seu reino. Ele nos oferece, mas em contrapartida, nós temos que fazer a nossa parte. Sermos os médiuns verdadeiros, os médiuns que compreendem e entendem a doutrina, os médiuns que sabem praticar a caridade, os médiuns que trabalham com seu intelecto e com a sua condição moral que precisa sempre crescer para poder dar guarida às inspirações necessárias para momentos difíceis estarmos prontos para tomarmos as melhores decisões. E recebemos essas influências ótimas que só vêm nos fazer crescer de um modo lúcido e racional. E é isso que nós precisamos. E nessa dissertação do Espírito de Erasto, ele diz assim: a dissertação que se segue, dada espontaneamente por um espírito superior, porque no primeiro momento ele não assina, por um espírito superior, que se revelou mediante comunicações de ordem elevatíssima, resume de modo claro e completo a questão do papel do médium. Quando coloca-se aqui, na orientação que Kardec, através da orientação do Espírito da Verdade, ele nos mostra, esse Espírito, ele é superior, por quê? Porque ele se revelou por comunicações de ordem elevadíssima. Ele se revelou por comunicações de ordem elevadíssima. É o primeiro ensinamento do nosso papel de médium. Analisar e ver a essência da mensagem e ver se ela é aquela mensagem constante, progressiva e que beneficia e que quer lhe elevar à condição moral do ser humano na Terra, atendendo a questão que ela deve de ser clara, resumida e completa. Aí ele continua nos ensinando: qualquer que seja a natureza dos médiuns escreventes, quer mecânicos ou semimecânicos, quer simplesmente intuitivos, não variam essencialmente os nossos processos de comunicação com eles. De fato, nós nos comunicamos com os espíritos encarnados dos médiuns, da mesma forma que com os espíritos propriamente ditos, tão só pela irradiação do nosso pensamento. Ou seja, os espíritos, eles irradiam o seu pensamento. Nós também irradiamos o nosso. Nós também projetamos o nosso pensamento. O nosso pensamento, ele tem uma velocidade instantânea.
Nós podemos atingir outras dimensões de modo pronto. E nós aprendemos que o nosso pensamento irradiado, ele se utiliza do fluido cósmico universal para ser o seu veículo de condução. E aí percorre os espaços. De modo que a comunicação, ela é constante com o mundo dos espíritos. Ela está a todo momento junto a nós. E esclarecendo que esse processo de inspiração, ele é importantíssimo para nós. Por isso que precisamos estar em modo adequado para recebermos essas devidas inspirações. Precisamos ser merecedores dessas devidas inspirações. A partir daí, ele completa: os nossos pensamentos não precisam da vestidura das palavras. Então podemos conversar com os espíritos em qualquer idioma, porque o pensamento não tem idioma. Ele irradia. E por isso, tirando a classe daqueles que se utilizam da mediunidade, que podemos dizer de múltiplas línguas, que existe por um efeito de apresentação, a comunicação daquele médium seria perfeitamente traduzida instantaneamente, se assim o espírito e o próprio médium desejassem, não oferecendo nenhum tipo de condição que dificultasse essa comunicação. A partir daí, os espíritos percebem os pensamentos que desejamos lhes transmitir, sendo suficiente que lhe dirijamos esses pensamentos, e isto em razão das suas faculdades intelectuais. Quer dizer que tal pensamento, tais quais espíritos, podem compreender em virtude do adiantamento deles. Ao passo que, para tais outros, por não despertarem nenhuma lembrança, nenhum conhecimento que lhes dormitem no fundo do coração ou do cérebro, esses mesmos pensamentos não lhes são perceptíveis. Neste caso, o espírito encarnado, que nos serve de médium, é mais apto a exprimir o nosso pensamento a outros encarnados, se bem não o compreenda, do que um espírito desencarnado, mas pouco adiantado, se fôssemos forçados a servir-nos dele, porquanto o ser terreno põe seu corpo como instrumento à nossa disposição, o que o espírito errante não pode fazer. Então ele faz uma clara distinção do encarnado e do desencarnado, do encarnado que tem conhecimento e do encarnado que não tem conhecimento, e do espírito que tem o conhecimento e que o espírito que também não tem o conhecimento. Então ele separa toda essa situação para que nós tenhamos a compreensão de como que funciona, como que é essa situação em que se processa a condição mediúnica. Por quê? Se somos instrumentos, a mediunidade, ela é uma condição orgânica. E aí muitos podem se perguntar, mas por que uma condição orgânica? Todos nós passamos por um processo de preparação para a reencarne. E quando é nos ofertado a condição da ferramenta da mediunidade, para que possamos vir a abreviar as nossas situações passadas, ou seja, atingirmos um crescimento um pouco mais rápido, quitando mais rápido as nossas dívidas, Deus nos dá por misericórdia essa ferramenta. E o nosso organismo, ele vem preparado, ele é desenhado na espiritualidade.
contendo todos os elementos orgânicos que vão dar a vestidura carnal através do nosso campo perispiritual. E aí, as mediunidades, elas são acessadas. Vem-se a vidência, vem a escrita, vem a inspiração, vem a incorporação e assim por diante. Tudo isso acessado por um organismo chamado de instrumento, ou seja, somos médiuns e instrumentos. É isso que somos. Aí, a parte interessante. Com um médium cuja inteligência atual ou anterior se ache desenvolvida, o nosso pensamento se comunica instantaneamente, de espírito a espírito, por uma faculdade peculiar, a essência mesma do espírito. E é nesse caso encontramos no cérebro do médium os elementos próprios a dar ao nosso pensamento a vestidura da palavra, que lhe corresponda, e isto quer o médium seja intuitivo, quer semimecânico ou inteiramente mecânico. Essa é a razão porque, seja qual for a diversidade dos espíritos que se comuniquem com o médium, os ditados que este obtém, embora procedendo de espíritos diferentes, trazem, quanto à forma e ao colorido, o cunho que lhe é pessoal. Aí nós vamos ver a situação de um pensamento que se irradia estranho a nós. E que assuntos que podem estar no âmbito do nosso conhecimento inconsciente, guardado de vidas passadas, ou estudados e aprendidos nessa vida. Cérebro recheado de conhecimento, coração disposto a ajudar. E aí vamos observar que as palavras são nossas, mas a essência da mensagem vem do nosso interior, acessada pela espiritualidade que nos acompanha. Então, formamos um corpo na irradiação, aonde o espírito comunicante ele faz crescer o seu campo perispiritual. O médium instrumento faz crescer o seu campo espiritual. As duas situações perispirituais se entrelaçam. E o organismo físico, detentor da condição de se relacionar com o mundo físico, faz o papel que a espiritualidade e a nossa essência deseja. Então, o nosso espírito, somatizado aos espíritos comunicantes, através do nosso corpo físico, remetem à comunicação junto às relações com o mundo material. Essa é a razão de nós existirmos. Essa é a razão de nós estarmos reencarnados nesse momento, nesse planeta. Nós não estamos aqui por acaso. Nós não viemos à Terra, que será o celeiro do mundo, que será a pátria do Evangelho, por acaso. Nós viemos arar a terra. E nós viemos aprender para sermos médiuns do futuro. Porque conseguiremos acessar as comunicações
de uma forma muito mais simples do que hoje é acessada. E vamos poder estar em tempo real, ensinando a muitos, ajudando e socorrendo a muitos, apoiando no momento da transição, porque a dor tende a diminuir. Ela tem o seu momento máximo em alguma hora, mas depois ela tende a se abrandar. E é a nossa questão de médiums que vai poder nos ajudar em relação a isso. Vamos a uma pergunta. Ô, Marcos, mas e o que pensar daqueles que colocam que a mediunidade, ainda que seja como você falou, né, de uma questão de misericórdia divina para que a gente possa melhorar mais rápido, resgatar erros, mas tem aqueles que colocam que a mediunidade ela só vai se desenvolver a partir de uma certa prática, só vai se desenvolver a partir da transformação moral, né? Esse processo está claro? Não creio que seja necessariamente dessa maneira. Eu vou depurar minha condição emocional, meus sentimentos, toda a minha conduta, para depois eu desenvolver a mediunidade. Eu não concordo muito com isso, ou eles estão certos? Então vamos tentar chegar num meio termo. Quando é colocado aqui, ele indica claramente, em primeiro momento, a condição intelectual de outras vidas, dessa vida, e, logicamente, a busca incessante do conhecimento, da sabedoria. E vai além. Enquanto estamos processando esses conhecimentos, por consequência, vamos melhorando. Porque nós utilizamos a mediunidade para um fim de ajuda ao próximo, para um fim de expressarmos a caridade através da comunicação entre o mundo invisível e o mundo físico. Necessariamente, não precisamos estarmos numa condição moral de elevação da forma como Chico Xavier tem, mas precisamos buscar, não medindo esforços para que isso venha a acontecer. E aí, se olharmos, mudamos muitos comportamentos desde quando iniciamos o nosso processo na casa espírita. Algumas coisas que são naturais e decorrentes até pelo amadurecimento, mas o conhecimento nos mostra que temos que ter alguns limites, temos que nos esforçar para mudar algumas tendências que não são boas. E isso nos leva e nos remete à situação de diminuirmos algumas imperfeições. E quando a gente diminui alguma das imperfeições, nós vamos aumentar o nosso conjunto de virtude. Isso é moral. Mas não estamos, nesse exato momento, plenos de virtudes. Estamos plenos de imperfeições. Mas isso não impede que nós desempenhamos o nosso papel de médium. Porque aí vamos somar a nossa boa intenção. E nós aprendemos na doutrina espírita que Deus nos julga pelas nossas intenções. E quando nós fazemos o melhor que nós podemos, Deus está vendo isso. De forma que existe sempre aquele meio termo. Mas os espíritos aqui, eles colocam que, bem claro, na condição que você se expressou na sua pergunta, que eles dão preferências a médiuns que já tenham uma condição um pouco melhorada, um pouco mais bem intencionada, um pouco mais na condição intelectual da busca do saber, porque as comunicações se tornam muito mais fáceis, claras, simples e sem nenhum tipo de menção a sobrenatural,
ou ao lado maravilhoso, mas sim a tranquilidade e a paz. Aí, dando sequência, eu pulei agora uma parte do texto, e aí nós vamos para um parágrafo que ele diz assim: efetivamente, quando somos obrigados a servir-nos de médiuns pouco adiantados, talvez aí complemente a pergunta que você colocou, muito mais longo e penoso se torna o nosso trabalho, porque nos vemos forçados a lançar mão de formas incompletas, o que é para nós uma complicação, pois somos constrangidos a decompor os nossos pensamentos, editar palavra por palavra, letra por letra, constituído isso uma fadiga e um aborrecimento, assim como um entrave real à presteza e ao desenvolvimento das nossas manifestações. Então é importante o nosso esforço. Nós queremos sermos bons médiums, então nós temos que nos esforçar. Aí nós temos que buscar a sabedoria. E a nossa doutrina espírita, ela é rica em sabedoria. Nós vamos ver a parte filosófica no Livro dos Espíritos, que a filosofia é a busca da sabedoria. Nós vamos ver a parte científica aqui, no Livro dos Médiuns, no livro da Gênese. E nós vamos ver a parte da religião, da moral, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, dentro do livro Céu e Inferno. E aí, nós temos que complementar, de novo, que iniciamos com Jesus, no seu Novo Testamento. Depois, nós vamos até Kardec, quando ele nos revela, através do Espírito da Verdade, a doutrina do Consolador, que atende à promessa de Jesus. E aí, nós vamos a outro momento que é importantíssimo para nós, porque foi basicamente aqui no nosso século XX que encontramos toda uma vivência com Chico Xavier. São 3 momentos importantíssimos ao qual Jesus nos ofereceu. E aí olhamos a nossa situação desde quando nosso irmão Chico retornou à pátria espiritual. Quando ele é recebido por Jesus, tal grau de sua elevação espiritual, como as situações, elas parecem que tomaram rumos diferenciados. E aí vemos o materialismo cada vez mais crescente. E agora estamos vendo também que o materialismo ele está em grande risco, em grande perigo, porque ele não vai mais se sustentar. E aqueles que os endeusam vão ter que dobrar os joelhos para Deus. Temos mais uma pergunta. A Lucila está perguntando. Eu ouvi em uma aula e concordo com isso, que a mediunidade é um patrimônio do espírito, então é isso mesmo. Nossas conquistas morais nos encaminham para a mediunidade, para esta vida ou a próxima. Tudo vai depender de como será o momento em que vamos retornar a essa pátria. Se nós vamos ter o merecimento ou não. E, com toda certeza, esse intercâmbio mediúnico, ele deve de continuar por mais, talvez, algumas centenas de anos. Nós não sabemos o momento da transição, se ela vai ser alongada ou ela vai ser mais curta, mas estamos nela. E
na nossa próxima encarnação, com toda certeza, se encarnarmos e tivermos o merecimento de estarmos aqui, estaremos mais prontos, tanto intelectualmente quanto moralmente, para darmos sequência à nossa atividade de médiuns espíritas. Por isso que temos a esperança, porque Jesus nos oferece a esperança. E se nós temos a esperança, principalmente no trabalho, porque o trabalho é uma lei divina, e esse trabalho que ele vai orientar, é o trabalho que vai unir, é o trabalho que vai despertar as consciências. Então, estamos no caminho certo. E Deus vai nos amparar sempre. E vamos nos preparar no mundo dos espíritos para esse retorno e continuarmos essa tarefa de tanta misericórdia que Deus nos oferece. Aí ele continua. Por isso é que gostamos de achar médiuns bem adestrados, bem aparelhados, munidos de materiais prontos a serem utilizados. Numa palavra, bons instrumentos. Por quê? Então o nosso perispírito, atuando sobre o daquele a quem mediunizamos, nada mais tem que fazer senão impulsionar a mão que nos serve de lapiseira ou a caneta, enquanto que os médiuns insuficientes somos obrigados a um trabalho análogo ao que temos. Quando nos comunicamos mediante pancadas, isto é, formando letra por letra, palavra por palavra, cada uma das frases que traduzem os pensamentos que vos queremos transferir. E é por essa razão que preferimos e nos dirigimos para a divulgação do Espiritismo e para o desenvolvimento das faculdades mediúnicas. Escreventes às classes cultas e instruídas, embora seja nessas classes que se encontrem os indivíduos mais incrédulos, mais rebeldes e mais imorais. Interessante como ele coloca isso, o Espírito de Erasto, porque, de novo, ele vai na condição do intelecto. E aí observamos que o intelecto, a sabedoria, é o caminho para a moralização. Porque nós temos um mandamento dos espíritas, que o nosso querido Espírito da Verdade, através de Kardec, nos orientou. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então a instrução, a busca da sabedoria, do intelecto, ela é determinante para a movimentação da nossa melhora interior. Quanto mais sabemos, mais podemos realizar, mais podemos estar prontos ao serviço do bem. E, de novo, é importante nós ressaltarmos que a motivação da qual estamos hoje fazendo esse tema é que queremos preparar todos para possíveis engodos, possíveis notícias falsas, sensacionalismo de espíritos de renome que podem vir por mãos inescrupulosas que se utilizem indevidamente do nome deles para dar autenticidade às suas mensagens, para trazer situações bombásticas, catastróficas para nós. Então, esse é um estudo de prevenção, é um estudo de análise, é um estudo de preparação. Temos que estar prontos para quando vier até nós algo que fuja ao entendimento do crivo da lógica e da razão, que fuja à sensatez,
que venha no caminho da especulação, do interesse próprio, da autopromoção, nós, como médiuns, temos que ter o devido cuidado de uma análise e uma ponderação sobre aquela determinada mensagem. De novo, não precisamos de mensagens que venham trazer revelações para nós. Temos Jesus, temos doutrina espírita e temos obras de Chico Xavier. Não precisamos de mais nada. Porque se quiséssemos uma mensagem nova de Jesus, estaremos totalmente equivocados em nosso papel de seres humanos. Que Jesus, ele deu o caminho, como ele mesmo diz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem necessidade de mensagens que venham a confundir as nossas cabeças e os nossos sentimentos. Vamos tomar cuidado com isso. Ele fala, o texto é longo, mas é importante só a gente... Separei uma parte que ele diz assim: mas quando o próprio médium é quem nos quer interrogar, olha que interessante, bom é reflita nisso seriamente, a fim de nos fazer com método as suas perguntas, facilitando-nos assim o trabalho de responder a elas. Ou seja, quando nós queremos nos dirigir aos espíritos, precisamos ter o devido respeito, o devido cuidado. Precisamos respeitar limites. Precisamos usar coerência. Precisamos saber o que nós vamos perguntar. E, principalmente, se aquilo que nós vamos perguntar, os espíritos estão prontos a nos atender ou não. Porque pode ser que não seja de interesse coletivo, venha a ser de interesse pessoal. E os espíritos superiores, todos nós sabemos, eles atuam sempre no interesse coletivo, da necessidade da humanidade. Temos mais uma pergunta. Mas os indivíduos mais incrédulos, mais rebeldes e mais imorais, apesar do intelecto, eles não acabam causando um entrave às comunicações? Aqui ele coloca claramente para nós que eles se dirigem a essas classes cultas e instruídas. Ou seja, o chamamento para todos, mas de preferência para essas classes, porque são nessas classes que se encontram indivíduos mais incrédulos, mais rebeldes e mais imorais. E dentre eles, alguns serão escolhidos. Mas o chamamento é geral e de preferência para eles. Aí podemos nos perguntar, mas por quê? A classe instruída, a classe mais imoral, instruída e imoral. Rebelde, incrédulo. E aí vamos ver que são aqueles que estão na hora de receber a oportunidade, o chamamento, porque já são espíritos que já caminham há muitas vidas. Não são aqueles que ainda estão começando a sentir o processo consciencial e que agem basicamente por instintos. Nós vamos ver Pedro como o pescador que lança sua rede, mas ele vai lançar a rede aonde tem o peixe que ele deseja.
que na realidade é o peixe da classe culta e instruída. E de lá, de todos que ele conseguir pescar, serão escolhidos e separados. Porque dentre eles estarão aqueles que seguirão o caminho certo, porque já está na hora de seguir. Tá bom, Marcos. Só para esclarecer essa questão dessas mensagens, você coloca para a gente ter cuidado. Mas não tem nenhuma que possa ser útil, né? Assim, talvez nós que estudamos não tenhamos essa necessidade de ficar dando certo tipo de mensagem, porque os estudos já não levam ao esclarecimento e entendimento das ocorrências. Mas nem todas as pessoas simpatizam da doutrina, ela tem essa visão. Quando você diz que a gente não precisa, você está se dirigindo especificamente para nós, que estamos mais afinados com o conhecimento doutrinário, estamos mais próximos disso, não é? Sim, exatamente. Porque se nós não conseguimos fazer uma análise da mensagem, nós que não somos leigos, como você mesmo disse, e aceitarmos tudo que vier, como podemos vir dar ao exemplo? Então, quando alguém solicitar a nossa atenção em referência a qualquer tipo de mensagem, nós temos que orientar a pessoa lendo essa mensagem e tentando tirar o melhor conteúdo dela. E orientando a pessoa sobre aquilo que está dentro daquela mensagem, a essência da mensagem. Então, seremos um tradutor, mas um tradutor que será aquele extrator que tirará aquilo que é de bom da mensagem. E é por isso que esse estudo ele está direcionado a nós, a nossa classe de médiuns, aqueles conscientes e que sabem que têm as suas faculdades e que pode colocar isso ao serviço do próximo. E que deve de estar atento a esse tipo de movimento, porque todos nós sabemos da questão do mundo invisível inferior, da agitação que existe, principalmente na destilação do ódio, do medo, na disseminação do pânico, das mentes desavisadas, que são capazes de absorver a tudo isso como uma enorme esponja que são. Só que nós não podemos ser essa esponja a absorver também, porque nós somos os socorristas. E nós só podemos absorver os pensamentos bons. E nós temos que nos educar para isso. E a mediunidade é uma grande educação para absorvermos os pensamentos bons. E ele coloca, continuando, então nós falamos do método das perguntas, ele diz assim, porque, como já te dissemos em instrução anterior, o vosso cérebro, olha que interessante que ele coloca, está frequentemente emaranhado, em desordem, e não só difícil, como também penoso, nos torna mover-nos no labirinto dos vossos pensamentos. Muito sério. Quando nós vamos ver a observação que os espíritos comunicantes de ordem superior, elas nos revelam. Eles tratam o nosso cérebro físico e a frequência ao qual nós vibramos, e esse emaranhado, essa confusão, e esse labirinto. E é penoso para eles adentrar ao labirinto dos nossos pensamentos. Nós temos que facilitar o caminho.
Nós não podemos ter pensamentos confusos. O ensinamento do Livro dos Médiuns. Para que vamos precisar de outros autores que tentam nos explicar a mediunidade, se a mediunidade está explicada no Livro dos Médiuns? Alguém tem essa explicação? Na confusão dos nossos pensamentos, no labirinto do nosso cérebro. Perfeita a orientação do espírito de Erasto. E ele, num outro momento, diz assim: conforme dissemos, os espíritos não precisam vestir seus pensamentos. Eles o percebem e transmitem pelo só fato de os pensamentos existirem neles. Ou seja, nós não precisamos usar palavras no nosso pensamento, ou a palavra verbal. Os espíritos, eles percebem o nosso pensamento. Porque o nosso pensamento irradia. E aí, nós, seres corpóreos, ao contrário, só podemos perceber os pensamentos quando eles estão revestidos como palavras. Ensinamento maravilhoso de Erasto e Timóteo. Depois, quem tiver o Livro dos Médiuns, é importante que busque no capítulo 19 do papel dos médiuns nas comunicações, no tópico 225, porque aí vai tirar todas as dúvidas da mediunidade que tem. E vamos mais a uma pergunta. Nós não podemos... Essa sua colocação, esse emaranhado dos pensamentos, isso vem ao encontro daquilo que você, no estudo a gente fala sobre a questão do orar e vigiar, e fazer aquela prece constante, né? Prece constante, eu digo diária, para que a gente possa manter um equilíbrio e o maior controle do que se passa na nossa mente, nossos pensamentos e sentimentos, é isso? Sim, porque nós aprendemos muito com Jesus. E Jesus, na sua sabedoria, o Cristo planetário, aquele que abraça o nosso planeta Terra, ele nos deixou a esperança através dos seus ensinos. E muito simples, muito objetivo, muito direto. 2 palavras, orai e vigiai. E aí olhamos o orar como os bons pensamentos. E o vigiar, estarmos atentos para que esses bons pensamentos não sofram através da confusão e da desordem, não abram a porta ao labirinto sem saída, ao momento de se emaranhar, de estar preso às teias do pessimismo, da tristeza, da desordem mental, da depressão. Porque todos nós temos a oportunidade de sermos felizes, mas sermos felizes de fato com a verdade. Porque a verdade é a única que nos liberta. E somente a sabedoria é que nos livra das trevas da ignorância. O medo, ele existe pela falta de conhecimento. Quando se conhece aquilo que julga que tem medo, o medo cessa. E é tudo muito planejado. Tudo pertence a uma ordem de equilíbrio. Não existe nada que venha
a perturbar a ordem, o equilíbrio e a harmonia da própria natureza, principalmente da orientação do Mestre. E essa mensagem de esperança que Jesus nos deixou, ele vem a complementar depois em Kardec e ao nosso tempo em Chico Xavier. É o que nós precisamos. É o suficiente. É o que basta para nós. E aí, temos que estar prontos para poder servir. Porque vai chegar a hora que vamos ser convocados. Tudo que se puder aprender, vamos aprender. Para que não tenhamos medo de nada. E de novo, Jesus, devemos de ser prudentes como a serpente e agirmos com orai e vigiai e usarmos o nosso melhor para podermos ajudar, não só a nós, mas a todos aos quais podemos vir a alcançar. Um dia, nós não sabemos o que estão nos nossos propósitos, no nosso caminho kármico, mas muitos de nós, com toda certeza, nos voluntariamos para tarefas difíceis. Muitos de nós somos voluntários para adentrarmos ao fogo e sem medo. Na semana que vem, retomamos o livro da Gênese e vamos lá ao capítulo das ressurreições, dos milagres. E era só esse esclarecimento que, na realidade, nos foi inspirado para podermos trazer a luz do conhecimento através do livro dos médiuns, para que viermos a aprender um pouco mais sobre nós e nossa mediunidade. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos bons espíritos amigos, para que sempre nos orientem, sempre nos dirijam, e que nós podemos ter a força de poder suportar as dificuldades às quais devemos de estar prontos, e que Deus cuide de nós, e que nós possamos vir a suprir muito das nossas carências com a presença de Deus em nossas vidas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Boa noite a todos. Gente,